Brasil, em São Paulo, lá tem patrocínio de sede, no Paraná com patrocínio de sede, em Londrina, em Paranavaí e em Curitiba. Esse programa aqui, que nós estamos agora, é o programa Mãe. Significa que ele é o programa onde acontecem as primeiras discussões. Os outros programas acabam pegando uma carona nos discursos anteriores. Então, esse programa aqui tem essa importância institucional. Eu estou querendo começar agora porque o nosso dia hoje está extremamente cheio de assuntos aí, porque o livro tem uma certa complexidade, e não queria perder muito tempo. Então, queria agradecer a todos vocês, ao Sérgio, que está aqui nos ajudando, e lembrá-los que esse programa não os isenta da tarefa de ler o livro, embora não se espera que vocês tenham lido. Quem leu, há várias pessoas que leram, estão aí em processo de leitura, ajuda muito. Esse também não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Então, não nos interessam as questões de natureza estética ligadas à obra, não nos interessa a teoria literária do assunto, o foco não é literário, mas é um foco meramente cultural, que é o foco de compreender o que é que dentro dessa obra tem aí de preciosidades para que a nossa vida fique mais curta. Essa é a ideia desse programa. Hoje nós estamos muito felizes de poder entregar a vocês finalmente o folheto, que ficou pronto, já, o folheto do curso, mas aconteceu um pequeno problema na graça, e faltou uma coluna aqui do programa, então, infelizmente, eu não posso entregar para vocês hoje o folheto, mas ficou lindo lá. Faltou só aqui uma coluna a mais, que nós vamos provavelmente passar lá de volta na máquina, né? Deve ser isso que se faz. E então eu prometo que na próxima haverá o folheto com toda a programação das três cidades do Estado até o fim do ano de 2007. Outro problema sério que tem é que na segunda-feira esse aqui estará fechado e por causa disso ninguém pode vir aqui apanhar o coffee break que não puder ser deixado, né? Nós vamos ter que antecipar o nosso intervalo. Então, para que das 4, porque às 4 e pouquinho, eles terão que levar aí as águas embora e tal. Então, não há modo de fazer esse outro jeito, né? Infelizmente, a gente vai parar daqui a pouquinho, mal começar, e já pararemos para tomar um lanche. E daí ficam ali, eu acho que as águas e os biscoitos ficam. Não se preocupe, não será tão lamentável, não nem tão desesperadora a situação como parece, né? E também queria dizer que o sentido desse nosso encontro aqui é produzir uma melhoria num grupo de pessoas interessadas em aprender alguma coisa, além das aparências das coisas, né? Da compreensão das coisas que nós vivenciamos hoje aí no Brasil, da nossa vida real. O nosso autor chama-se Aldous Huxley, e eu, diferentemente das outras vezes, não vou poder gastar muito tempo com a biografia dele, não porque não tenha valor, ao contrário, tem muito, mas porque não só parte de vocês já o conhecem, nós fizemos nesse mesmo programa ano passado o livro Ao Admirável Mundo Novo, do mesmo autor. Desse autor foram escolhidos 2 livros só, entre os 2, como eu preciso de todo o tempo disponível para ler com vocês a história da ilha, que é, afinal de contas, de todos os objetivos maiores. Então, eu vou distribuir, fazer uma palavrinha sobre o Aldous Huxley. Foi 28 de outubro, hoje é 28. Deixa eu apertar aqui. Obrigado. Ana, pega um Ricardo aí sem referência nenhuma, o Aldous Huxley é um dos mais importantes romancistas do século XX, era inglês. Ele tem uma origem familiar extremamente nova. O Aldous Huxley é neto do Thomas Huxley. Thomas Huxley era o sujeito chamado cognominado, né, de O Bulldog de Darwin. Se o Thomas Huxley vivesse hoje, seria cognominado o Pitbull de Darwin, que
naquela época o cachorro que parecia assim mais perigoso era o bulldog, não era o pitbull das crises. Então o Thomas Huxley, o autor do Aldous Huxley, é o quase parceiro. A teoria da evolução foi desenvolvida biologicamente pelo Charles Darwin e social e filosoficamente pelo Herbert Spencer. Esses dois aí são dois ingleses, são contemporâneos. E o Charles Darwin tinha lá dúvidas terríveis sobre se a teoria estava certa. Tanto é que no Origem das Espécies ele não se mete a estender a teoria do evolucionismo para os homens, para os seres humanos. Só faz isso mais tarde no livro chamado The Descent of Man, a descendência dos homens, que foi editado graças às pressões do Thomas Huxley. O Thomas Huxley pensava que estava de quando ele achava, o próprio Charles Darwin achava que tinha dúvidas enormes sobre a teoria da relatividade. Eu sei que isso não é o assunto aqui, mas qualquer pessoa que tenha assistido sobre ela, o mínimo é que seja coberto de dúvidas sobre essa teoria, que é uma teoria extremamente fraca do ponto de vista científico, né? Enquanto ela já se propõe a ser uma teoria científica, isso aí está melhor demonstrado. Né? Então, o Charles Darwin tinha todas as dúvidas do mundo sobre a teoria da evolução. E foi o avô do Thomas Huxley, quem resolveu empurrar o patente. Olha, só vai, porque sim, desse e tal. Então, é quase como se fosse um coautor da teoria da evolução. A mãe do Aldous Huxley, por sua vez, era sobrinha neta do Matthew Arnold. O Matthew Arnold foi o maior crítico literário do século XIX, quase o maior crítico da história. É um sujeito genial que achava que crítica literária era uma maneira de você educar o leitor. Então, fez uma enorme contribuição para os estudos literários do mundo, o Matthew Arnold, século XIX, inglês também. Mas tem todos os pedigrees, né? Tem todas as origens familiares. Ele estudou nas melhores escolas inglesas. Temos um pouco mais de tempo para tomar café, tá? E é o Chico Pereira, tá? Bom, e aí o Thomas, o Aldous Huxley estudou em Eton. Eton, né, aquela escola salvou os membros da aristocracia britânica. Estudou em Oxford, estudou em onde havia de primeiro tipo de faculdade de primeira linha, ele estudou. E depois ele marcou a sua vida por um grave problema de saúde. Ele tinha uma doença que o quase cegou, passou a vida com uma visão muito ruim e acabou nos Estados Unidos. Tentou naturalizar-se americano, mas na última hora, quando tinha lá que jurar pela bandeira que ele pegaria em armas pelos Estados Unidos, ele foi. E ele, em 1930, escreve um livro famosíssimo, que já foi alvo de estudo aqui nesse programa, chamado Admirável Mundo Novo, e que ele estabelece, ele pinta, né, faz uma descrição de um futuro muito distante. Alguma coisa, a história passa assim em 500 e alguma coisa quer dizer, depois de fora, porque em algum momento da história a humanidade teria trocado a descendência do nascimento de Jesus Cristo pelo nascimento de Henry Ford. E nesse mundo tirânico futuro, todo mundo seria programado pelo Estado, pelo governo, que produziria as crianças como se faz a produção de prédios em fábrica. Haveria a redução da sexualidade a um absoluto espírito de lazer. Não haveria mais reprodução vivípara, né? As pessoas seriam em paratório. E ele então faz essa profecia sinistra de que esse é o futuro do mundo. Passados aí 30 e poucos anos, esse livro que nós vamos ler hoje foi aí publicado em 62. Então, passados 30 e poucos anos daquele primeiro livro, o Aldous Huxley então nos apresenta uma nova situação social que se chama A Ilha. Ele morre no ano seguinte, 53. Não morreu muito velho, mas também não foi assim, não teve
fosse assim precoce, minha postura já estaria mais amadurecida, teria compreendido melhor, já que a preocupação do Aldous Huxley é como é que o mundo ia ser. Esse mundo que ele descreve na ilha é uma versão renovada do Admirável Mundo Novo, com algumas diferenças muito importantes, mas com algumas semelhanças profundas. E aí, então, o Aldous Huxley faz esse livro que se torna imediatamente um dos maiores sucessos de vendagem nos Estados Unidos. E por que isso é assim? Porque a ilha coincidiu, caiu com uma luva dentro do espírito da década de 60. O que aconteceu nos Estados Unidos é que houve, depois que acabou a guerra, houve uma geração chamada Baby Boomers. Baby Boomer é uma expressão em inglês, você sabe, eu nunca uso expressão em inglês aqui, mas essa aí não dá para impedir, porque afinal é uma expressão internacional. Baby Boomer é o explosão de bebês. Então, quando acaba a guerra, duas coisas aparecem nos Estados Unidos. Primeiro é o chapéu. Né? Então, alguns sociólogos acham que ninguém queria lembrar do capacete da Segunda Guerra, então para de usar chapéu nos Estados Unidos e no resto do mundo. Hoje só usa o chapéu utilizado. Como o senhor, por exemplo, não tem nenhum mal, mas é incomum alguém andar por esse chapéu, né? Mulher não é meio caro, porque mulher tem um negócio da moda, mas homem é incomum, né? Isso sai só alguém de chapéu. E aí a outra coisa que acontece é que todo mundo vai ter filhos aos montes. Então começa a nascer uma geração de crianças aí, em 45, chamada Baby Boomers. Entre eles o Bill Clinton. Tipicamente dessa geração, o Bill Clinton. Quem tem assim, hoje, aí 60 anos, 60 anos, por aí, mais ou menos, é chamado de Baby Boomers. E essa gente, então, faz uma ruptura radical com o passado. Quer dizer, é assim, mais ou menos assim. Quando eu tinha 20 anos, os meus pais tinham 50. E o gosto que meus pais tinham, por exemplo, para a música popular, era completamente diferente do meu. Porque eu gostava lá de Beatles, dos Rolling Stones, e meus pais gostavam do Vicente Celestino, da Livinha Borba. Não é isso? Tá? Não é isso? Quer dizer, é mais ou menos assim, havia uma espécie de abismo de gerações. Tá? Bom, a minha filha que está ali, a Clara, tá? Que tem 30 anos a menos que eu. E eu e a Clara trocamos discos um com o outro, e nós escutamos os mesmos. Mais ou menos, né? Mas é muito mais próximo o gosto musical popular de quem tem hoje 50 e tem filhos de 20, 18, 19, por aí, do que às vezes houve uma ruptura social profunda nessa geração Baby Boomer. Tá? Então, a partir da geração Baby Boomer, passou a ser proibido envelhecer. Até que o Mick Jagger tem 60 e poucos anos e comporta-se como adolescente, tem filhos com modelos, né? Não é o cúmulo, é mais ou menos o fim da picada. Ele tem 60 anos e parece um moleque de 20. Não é isso? Compreendemos que houve isso no mundo? Então, essa geração aí, Baby Boomer, uma parte dela chega aí na década de 60, né, com aí 20, começa a ficar adolescente na década de 60, e aí acontece nos Estados Unidos aquele movimento que se chama de movimento hippie, que já era uma continuação do movimento chamado geração beat, da década de 50. Então já em 1950 começa a haver uma modificação, um processo sistemático de crítica aos valores americanos convencionais. Na década de 60, esse negócio transforma-se nisso que se chamou de geração hippie, que foi, na década de 60, predominante nos Estados Unidos. Temos vários lugares. Então, o Aldous Huxley lança um livro em 62, para vocês terem uma ideia da cronologia. O Woodstock foi em 69, e o Woodstock foi, assim, uma espécie de clima dessa movimentação e contestação da sociedade americana. E então, a partir daí, o mundo teve essa modificação extraordinariamente grande, que é aquilo que o Aldous Huxley vai nos contar na história chamada A Ilha. Tá? Vamos lá? Estamos preparados? Muito bem. Muito bem, pessoal. Estão prontos? Vamos lá? Posso começar lendo esse pedacinho anterior aqui?
Quem tem 50 a 60 anos, vê isso aqui como se vai lembrar disso tudo como se fosse ontem. Porque quem tem 50 a 60 anos, em 1960 tinha 20 e poucos, né? E essas pessoas, então, se você tinha algum interesse pela cultura, você via o Pasquim, Flores do Mal, o Bondinho, você via aquela imprensa alternativa da época. Eu li, eu sou. Pois é, mesmo que houvesse ditadura, tinha uma imprensa alternativa maravilhosa, assim, tinha muita coisa. Você vai lembrar de todas essas coisas que são contadas aqui, porque a vida de quem fosse assim, meio adolescente, jovem adulto, estava querendo se interessar pelas coisas do mundo, era justamente descobrir essas coisas. Havia um jornalista chamado Luiz Carlos Marcel, que era o propagador maior disso no Brasil, uma espécie de guru dessas coisas. Então todo mundo ficava esperando o próximo artigo do Luiz Carlos Marcel para saber qual era a última grande revelação que a sociedade capitalista, burguesa, industrial estava querendo nos esconder e que nós íamos descobrir então por força da ajuda dele. Então olha só, a ilha, né, vocês lerem comigo, por favor. Se alguém não tiver o texto, só pegar também, que tem cópia suficiente. A Ilha é o penúltimo livro publicado por Aldous Huxley. Ponto. Na livraria de 1972, a Ilha encaixou com uma luva na atmosfera cultural americana da época a fase hippie da contracultura. O nome do que aconteceu em 50 e 60 foi contracultura. Quando os jovens da classe média, orientados por gurus como Timothy Leary. Timothy Leary era um sujeito apologista das drogas. Teve um dado momento em que não era proibido tomar LSD. O LSD não era considerado uma droga. E aí esse Timothy Leary, que era professor da universidade, até importante, até a Harvard, ele fazia experiências com os alunos. Né? Então, não esquecer que o Aldous Huxley também fez, escreveu um livro chamado As Portas da Percepção, The Doors of Perception, que é de onde houve a inspiração para o nome daquele conjunto de rock, The Doors. The Doors foram inspirados no livro do Aldous Huxley. E esse Timothy Leary era o rei da... Porque o Aldous Huxley não era proselitismo de drogas, não era proselitista, não fazia campanha, mas esse homem aqui achava que ninguém ia conseguir existir se não tomasse LSD. Ele era um dos principais. O Allen Ginsberg era um poeta de qualidade boa até, que pregava também a rebelião contra os valores concebidos. O Robert Lang é o pai da antipsiquiatria, a ideia de que tudo que se concebia até então como psiquiatria era tortura e que, na verdade, o melhor mesmo era jogar os loucos todos na rua, que era mais humano. Esse Robert Lang é o pai disso, tá? Antipsiquiatria. O Carlos Castanheira, todo mundo deve ter lido as histórias de Dom Juan Marques. Carlos Castanheira é um proselitista de droga que fez vários livros, entre eles o mais famoso deve ser A Era do Diabo, em que ele conta as aventuras de uma personagem mexicana, um feiticeiro chamado Dom Juan Marques, um índio. E esse índio, então, faz experiências com o peyote. O peyote é uma droga derivada do cogumelo, eu acho que o nome técnico é mescalina. Um determinado cogumelo mexicano que era uma droga que era tida como a solução para os problemas humanos. É uma espécie de santo daime, mas um santo daime muito maior, muito mais popular, né? Porque o santo daime é uma droga com conotações ainda que podem ser discutidas, mas são conotações pelo menos religiosas no princípio. Aí outro guru era o Robert Crumb, que fazia desenhos, um extraordinário desenhista, que fazia desenhos contestando a sociedade. Herbert Marcuse é um filósofo alemão da escola de Frankfurt, que foi morar nos Estados Unidos, na Califórnia, e era o filosofante dos movimentos jovens e contra a cultura nos Estados Unidos. Jack Kerouac, esse é até um pouco da geração anterior, esse é um escritor, escreveu um livro famosíssimo chamado On the Road, que todo mundo leu, imagino que todo mundo que na época se interessava por assuntos assim, deve ter lido, que é o mochileiro, né? Mas a cultura do mochileiro, ela é sistematizada pelo Jack Kerouac, no livro On the Road. Não tem em português como é traduzido isso, está na entrada?
foi na estrada, assim. É na estrada, né? É na estrada aqui no Brasil. E o Alan Watson, que esse era já um sujeito que passou a metade da vida sendo muito respeitado, um divulgador de doutrinas orientais, mas aí caiu no alçapão da teosofia. A teosofia é uma degradação das verdadeiras doutrinas orientais, e o Alan Watson acabou a vida mesmo como guru dessa cruz. Então, se você pegar aqui, talvez um outro que possa aparecer, só que esse já tinha morrido, era o Hermann Hesse. O Hermann Hesse era outro cujos livros pareciam inspiradores dessa época. Há um livro do Hermann Hesse chamado Steppenwolf, Lobo das Sete, que também deu origem ao nome a um conjunto de rock, que cantava Born to be Wild. Todo mundo já ouviu 1 milhão de vezes, Born to be Wild, que é a música dos motoqueiros aí, até hoje. Né? Então eu sei tudo isso porque eu sou uma vítima dessa época, né? Quer dizer, foi quando eu comecei a me interessar por assuntos culturais, os assuntos que eu era capaz de acessar assim, com grande entusiasmo, não era isso, assim, 14, 15, 16 anos. Essa foi uma época monumental e nunca será perfeita. Era uma época de descoberta, como se o mundo descobrisse e tudo estivesse escondido até então, até aquele momento. Não é isso? E essa é o resultado dessa época aí, em que é o clima social em que o livro A Ilha é lançado. O que? Perdão? Havia também nas artes plásticas o Andy Warhol. O Andy Warhol era um fenômeno muito nova-iorquino, né? Os outros eram todos californianos. Engraçado, nos Estados Unidos, a matriz digamos assim, dessas invencionistas de natureza e processo social novo são todas na Califórnia. Até hoje é assim. E o Andy Warhol era um sujeito de Nova York, era um pouquinho diferente, mas a grande manifestação desse momento foi a música. De todas, a mais importante foi a música, secundária um pouco pela literatura, e sobretudo pela adoção meio indiscriminada de orientalismos em geral. Foi quando o mundo começou a se interessar por yoga, foi quando o mundo começou a se interessar por orientais, foi quando começou a misturar a cultura ocidental com a oriental, que não acontecia isso antes, isso não existia até então. A nova era já é um fenômeno moderno. Então você tem, na década de 50, você tem a geração beat, que é fundamentalmente poesia mais do que literatura em geral. Na década de 60 você tem o movimento hippie. Tá? Na década de 70 você tem ainda os extensores do movimento hippie. E começa aí a aparecer no final da década de 70, começa a aparecer a substituição, o novo modelo reciclado, que se chama Nova Era, dentro do qual nós estamos hoje plenamente. Todas essas três coisas aconteceram nos Estados Unidos, na Califórnia. É a matriz dessas coisas lá. Apareceu Ratinice, Ron? Eles podem até ser vistos como relacionados com isso, mas não há realmente um cinema hippie, isso não tem. O cinema sempre foi uma arte muito cara, né? Então sempre foi controlada por interesses comerciais. Então, os Estados Unidos, sobretudo, é o país em que manda o produtor. Eles têm o dinheiro, é que manda no filme. O diretor só é diretor de verdade na Europa, porque o dinheiro é do governo, né? Aí faz o que quer. Mas em Hollywood, o sujeito quer saber se vai dar ou não vai dar dinheiro àquele filme. Né? Tudo mais ou menos assim. Então, você tem, na verdade, as expressões cinematográficas disso são os filmes que os Beatles fizeram, os filmes dos Rolling Stones, o Woodstock, né? O Woodstock. É o quê? O Dennis Hopper foi um filme em que cuja trilha sonora era essa música do Steppenwolf, Born to be Wild, né? Que chama o filme Easy Road. Como é o nome? Easy Road, na Road 63. Easy Rider, que é o filme talvez mais importante dessa época, que é o filme do sujeito que sai de mochila pelas estradas, para vencer a vida e tal. Eu estou me matando do coração com essas lembranças do seu. Tinha peça reta. Eu não peço mais.
A peça Hair, aquela... Hair, o cinema teve Hair como talvez o maior de todos os seus... Depois teve Jesus Cristo Superstar, né? Que foi a primeira peça dessa turma aí, do Andrew Lloyd Webber, né? Que é o que eu nunca me ligou, o Andrew Lloyd Webber. Então, foi um momento de modificação enorme em que a sociedade foi colocada cabeça para baixo. É isso, né? Então, saiu-se de uma situação em que as crianças não comiam na sala, né, alguns anos anteriores, né, que crianças não comiam na sala, crianças comiam na cozinha, crianças eram apenas vistas e jamais ouvidas. Por uma situação em que só as crianças falam durante as refeições, que é aquela que vigora hoje mais ou menos como regra geral. Assim, né? Tá? Então essa é mais ou menos a mudança. Isso aconteceu numa quantidade de anos tão absurdamente pequena que é quase inacreditável. Uma geração fez essa ruptura, uma geração só. Apenas uma geração fez essa ruptura. E isso é o fenômeno social que está acontecendo quando Aldous Huxley, então, finalmente então, lança o livro A Ilha. A Ilha é a história de uma ilha chamada Pala. Essa ilha chamada Pala fica num lugar que não sabe bem onde é, porque afinal trata-se de uma obra de ficção. Vocês já combinaram comigo muitas vezes, eu queria recomendar isso. Uma regra fundamental para ler ficção é fazer de conta que tudo isso que vocês vão ler é verdade, mesmo que pareça absurdo de vez em quando. Então, quem tem uma certa formação de engenharia tem enormes dificuldades em fazer isso. Porque o sujeito, assim, muito engenheiro, começa a achar meio inconsistente, assim, um pouco real, mas não pode ser assim, tá? Mesmo que você tenha uma formação técnica e conduza a sua vida com rigor, é imprescindível fazer de conta que tudo aquilo é verdade. Porque a obra de ficção é uma obra que convida à imaginação poética. Você precisa entrar nisso como quem realmente está vivenciando essa situação. Você tem que se imaginar lá naquela ilha, né? Como se fosse um sonho. Essa é a primeira condição para que nós possamos ter aí uma compreensão da obra de ficção. Na verdade, mais uma ilha, imagina que seja algum lugar perto da Indonésia hoje. E há aí duas ilhas próximas uma da outra, uma chama-se Retangue Lobo e a outra chama-se Pala. Elas são divididas por um estreito, portanto, por uma pequena passagem de água. Pequena para em termos do oceano, né? Tá? Não está fazendo assim. Então há um estreito marítimo, né, do mar entre essas duas ilhas. E essas duas ilhas têm muitas diferenças, são muito diferentes uma da outra. E um determinado jornalista chamado William Ascott Farnaby, que é chamado de William ou de Farnaby durante a história, então começa a história com um naufrágio desse jornalista que estava na outra ilha, estava na Mediosa de Loba, né? Estava lá e foi velejar sozinho, teve um acidente e naufragou nas costas de Pala. E a história então começa com a abertura desse jornalista. Embora o livro não seja um livro muito intenso em aventura, em ação, ele é um livro extremamente denso e que você tem um pouquinho de paciência, com um certo vocabulário direto, então você se escreve muito dentro desse livro. Então eu queria exatamente trazer uma razão pela qual eu disse vocês não deixassem de ler A Ilha, tá? Que é um livro seguramente muito interessante para entender o mundo contemporâneo. Então, vamos começar a ler? Alguém viu aí o microfone? Tem por acaso um microfone ali? Não tem? Temos isso. Sabemos que está ligado, né? Então, antes de estar ligado ali, se tivesse, a gente chama aqui a assistência técnica aí. Antigamente chamava-se sonoplastia. Tem que ligar aqui. Não, tem que ligar aqui na máquina. Tem que ligar. É um negócio de não ligou nada. Não ligou? Não ligou. Tem uma coleção, tem uma dúzia de microfones. Tá, então, já vamos ter aí a ajuda técnica, tá? Enquanto isso, eu vou ler aqui para vocês um pedacinho, tá? Para vocês não dizerem que eu não poder dizer que eu não leio. Tá? Muito bem, né? Vamos lá. Então, capítulo 1, né? Vamos lá. Então, separam que é uma ilha muito simpática ali, dividindo
o preâmbulo está se vendo. Opa! Tá? Então, agora, por favor, eu estava mencionando que é uma ilha muito simpática ali. Aqui, atenção. Entre o preâmbulo e o resumo, né? Então vamos lá, tá? Vocês lembram também que a regra é ninguém tem que concordar com nada, faça o que é proibido e completamente proibido é não entender. Porque até para poder discordar, você precisa entender o que é proibido. Então, em qualquer momento, é só levantar a mão e interrompo e explico melhor o que for necessário. Tá? Muito bem, vamos lá. Atenção! Uma voz começou a chamar e foi como se alguém inesperadamente começasse a tocar um oboé. Atenção! Repetiu no mesmo tom nasal e monótono. Atenção! O jornalista William Hesketh Farnaby, deitado como um cadáver sobre as folhas secas, ouve repetidamente o som de uma voz desumana dizendo: atenção! Enquanto sua mente divaga dolorosamente em torno de lembranças de Molly, sua ex-mulher, morta num acidente de automóvel após a separação, Will recorda-se de quando havia se sentido livre no momento do rompimento e de quanta culpa sentia pelo acidente. Lembra-se também de Babs, a amante que motivara a separação, cujo corpo nu variava da aparência de um serafim a de um cadáver, conforme o leiteiro de Jim Porter. Invadia sua alcova com luz vermelha e verde. É um letreiro, nas quatro da moça, fora tem um letreiro de uns 20 fotos, então fica mudando de vermelho para verde, e a moça então fica parecendo um serafim e um cadáver, serafim e um cadáver, serafim. Embora, o que você dizer uma coisa dessa. Esse Will Farley também é um sujeito, ele também é poeta, não está escrito aqui, devia ter posto. Ele é um poeta frustrado, ele quer ser poeta, mas não é. Ele acabou sendo um jornalista medíocre. E ele então está lá, não está, não tem porquê, mas está divagando de lembranças dolorosas de uma ex-mulher chamada Molly, de uma amante, de uma acidente que essa ex-mulher morreu. Tudo vai se esclarecendo aos poucos. No seu delírio, Phil também vê sua mãe numa cadeira de rodas, pálida como um camafeu, e atrás dela, começando a engordar e tremendo como geleia de mocotó, sua irmã Maud, cujos sentimentos nunca haviam encontrado meios de evasão na consumação do amor. As duas perguntaram-lhe: como foi que você pôde, Will? A estranha voz continuava o seu refrão: atenção, atenção. A culpa que a mãe e a irmã, que a irmã os acusam, né, está ligada a essa morte, dessa morte. Ela está ali vivendo uma situação de culpa. Né? E por isso, alguma coisa disso. Atenção, atenção. Obrigado, Natália. Maria Lúcia. Atenção! A voz se aproximara, chamando de algum lugar à sua direita. Virando a cabeça, tentou levantar-se para ver melhor. Porém, o braço que suportava seu peso começou a tremer e fraquejou. Will caiu sobre as folhas. Cansado demais para continuar recordando, ficou deitado por longo tempo, olhando para cima através das pálpebras semicerradas, olhando para o incompreensível mundo à sua volta. Onde estaria e como teria vindo parar ali? Não que isso tivesse importância. No momento nada tinha importância, exceto sua dor e essa fraqueza aniquilante. Sempre a mesma coisa, apenas um assunto de interesse científico. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Finalmente, Will percebe que os sons vêm de um pássaro preto com bico alaranjado, do tamanho de uma gralha, que além de falar atenção, também cantarolava uma escala musical que soa como: vamos, rapaz, está na hora. Subitamente, Will lembra-se de tudo. Eis aqui fala, a Ilha Proibida, o lugar nunca visitado por qualquer jornalista. O momento que estava vivendo devia representar a manhã seguinte, aquela tarde, em que tinha feito a tolice de velejar sozinho, fora da Baía de Vendanglobo. Will lembrava-se então de como havia sido pego por um temporal e tinha conseguido vencer a levantação com o barco que afundava, atingindo a única praia arenosa entre os milhares de rochedos que constituíam os roçados de pau.
Lembra-se também de como estava escalando os 200 metros de escarpa, quando cobras entre as pedras o assustaram e o fizeram perder o equilíbrio, despencando e obrigando a recomeçar, arranhando, machucando e sangrando até atingir o topo, já sob escuridão total. O joelho dói muito, e quando tudo isso volta à memória do Will, o passado grita: vamos, rapaz, é agora. De fato, né? Então, nós já sabemos um monte de coisas sobre a situação. Sabemos que esse Will estava lá em Rendangogo, que a ilha de Sinapava, e que havia saído para velejar sozinho, e teve lá um problema qualquer, e o barco acabou naufragando nas costas de Bala. País ao qual ele não podia ir, porque nesse país não são aceitos jornalistas como ele. Ele, então, acabou tendo a sorte de cair logo na única praia que havia, mas havia lá um escarpado muito grande. Ele subiu aquilo, tentou escalar aquilo, uma cobra assustou e despencou lá de cima, provavelmente não foi mais para o chão que para o corpo, né, 200 metros. E ele, machucado, com o joelho muito doendo, acabou subindo de volta tudo aquilo. Ao chegar lá em cima, ele deita no chão e mais ou menos que desmaia. E no momento em que começa a história, ele está, sem saber muito bem o que aconteceu, mais ou menos ainda ali, né, inconsciente por causa daquela situação, ouvindo um pássaro que diz: atenção, atenção, vamos lá, rapaz. Sabemos basicamente isso, não é isso? Todos conseguiram entender isso? Tá claro? O resumo está funcionando? Então, muito bem, tá? Ele fala um lugar aberto. Um lugar aberto. Ele subiu, tá? Estava numa espécie de plataforma, tá? Onde ele está do lado do mar, né? Mas ele subiu e está em cima. Tá certo, pessoal? Qualquer pergunta que vocês precisem para contextualizar a história, façam. Eu li a história várias vezes e você não consegue botar tudo no resumo. Então, às vezes, um detalhe até importante para vocês foi mesmo pesado por mim, terei o maior prazer de esclarecer, né? com toda certeza. Observe. Capítulo 2. O pássaro para de emitir sons articulados e começa a gritar. Entreabrindo os olhos, vê duas crianças, um menino de 5 ou 6 anos e uma menina de 9 ou 10, falando em língua desconhecida. A menina carrega uma cesta de frutas e está nua da cintura para cima. O pássaro repete uma palavra que ele não entende, runa ou caruna. Ao ver as frutas, Will aponta para a cesta e diz: eu muita fome. A criança responde em inglês perfeito: deseja comer? Em seguida descasca uma banana e a estende cautelosamente. Ele se impacienta. Pelo amor de Deus, implorou Will. Deus? A criança repetiu com súbito interesse. Que Deus? Perguntou. Há tantos deles? Qualquer Deus que você queira, respondeu ele irritado. Na verdade, não gosto muito de nenhum deles, disse ela. Só gosto do compassivo. Então seja compassiva comigo, implorou. Dê-me essa banana. Bom, compassiva é Buda. Para quem não sabe, compassiva é Buda porque é escrita do compaixão. Você sentir-se no lugar da outra pessoa, seja uma pessoa, animal, terra, uma planta, que fosse. Né? Então, o compassivo. Então, por aí nós já sabemos, pela essa pequena intervenção da moça e da menina, que esse país é um país budista. Se ela prefere o Buda, há uma boa indicação de que há aí nesse lugar a religião budista. Então, a situação que ele está vivendo é muito estranha, porque ele fala com ela assim como se tenta falar com o índio, né? Eu, muita fome, e ela fala, então, não tem problema, tal. A menina tem um certo receio dele, como é natural, né? Um menino de 9, 10 anos, que tem um menino, irmão com ela. Então, ele viu aí uma situação completamente nova, que havia pessoas ali que falam inglês, e as pessoas, uma menina de 9 anos está discutindo religião com ele. Não é muito comum acontecer isso, né? Mas é uma situação aí, que nesse caso faz muito sentido. Ele então tem fome, e ela tem medo de dar a banana para ele. Acaba conseguindo. Muito obrigado, Alexandre. Por favor.
dá um para trás, como um pequeno animal evitando uma armadilha. As crianças conversam na língua estranha e o menino parte, a menina esclarece. Disse a tom triste para ir em busca de alguém. Deve ser nesse lugar que a Bíblia Consuelo aprendeu a batizar os filhos, né? Então deve ser mais ou menos aqui. Deve ter sido dentro desse livro que ela se inspirou para escrever aqueles nomes da escrevidão. Enquanto o menino vai buscar um adulto, a menina conta a Will que todos ali falam inglês e palanês, e que os pássaros falantes, os banás, não pertenciam a ninguém e eram ensinados a repetir as coisas que as pessoas esquecem, voando pela ilha para lembrá-los. A menina diz chamar-se Mary Sarojini Macphail. Will conta-lhe como chegar à ilha, como seu barco se despedaçara, como se assustara com a cobra, a queda e a dor. Mary Sarojini ouviu com atenção e sem interrompê-lo. Observou que sua voz começou a ficar mais fraca e quando ele parou de falar, adiantou-se com o pássaro ainda empoleirado no ombro e ajoelhando-se ao seu lado, disse pousando a mão em sua fronte. Escute, Will, precisamos nos livrar disso. Seu tom de voz tinha a autoridade de uma profissional. Gostaria de saber como, disse Will com uma voz trêmula e batendo os dentes. Como? Evidentemente que é pelo método clássico. Agora, repita o que me disse daquelas cobras e como se sentiu ao cair. Ele balançou a cabeça negativamente. Não quero. É claro que você não quer, disse ela. Mas você tem de falar. Escute o que o Mainá está dizendo. Aqui e agora, rapazes. Continuava a exortar o pássaro. Aqui e agora, rapazes. Você não poderá estar aqui neste momento, a não ser que se liberte daquelas cobras, continuou ela. Vamos, fale. Não quero. Estava quase em lágrimas. Então você nunca ficará livre delas. Ficarão rastejando dentro do seu cérebro durante toda a sua vida. E é bem feito. Mary Sarojini acrescentou zangado. Will tentou controlar o tremor, porém seu corpo deixara de lhe pertencer. Outra pessoa tomara conta dele. Alguém malevolamente disposto a humilhá-lo, a fazê-lo sofrer. Lembre-se do que acontecia quando ainda era um menino pequeno, dizia Mary Sarojini. Acho que é isso, né? O que a sua mãe fazia quando você se machucava? Ela o tomava nos braços e dizia: meu pobre filhinho, será que fazia isso? Perguntou num tom escandalizado. Will concordou. Mas é horrível. Essa é a melhor maneira de piorar a situação. Meu pobre filhinho, repetiu João Vicente assim. Meu pobre filhinho. Que eu pensei, é meu filho. Com isso a dor deve ter se arrastado por várias horas e você nunca se esqueceu. Will Farnaby não fez comentário algum, porém continuou deitado em silêncio, sacudido por incontroláveis arrepios. Bem, se você não quer ajudar, serei forçada a fazê-lo. Escute, Will. Era uma cobra, uma grande cobra verde, e você quase pisou nela, e isso o assustou tanto que, perdendo o equilíbrio, você caiu. Agora, diga-o você mesmo. Diga-o. Considerando o resultado da situação, Will concluiu que ali estava a criança estranha que parecia com um anjo pertencente a alguma mitologia desconhecida, e Rialto, no que é acompanhado pelo Mainá, cujo riso alto e demoníaco encheu a clareira e, ressoando entre as árvores, dava a impressão de que o universo estava prestes a estourar sob o peso do imenso ridículo da existência. Não é uma coisa por aí, isso, veja. Esse pode ser esse Will. No mínimo uns 30, né? Não sabemos, mas imagina em 30. Aí chega uma menina menor, de 10 anos, e faz uma sessão de terapia com ele, para ele botar para fora o que não tinha vivido, porque se ele não fizesse isso, ele jamais ia utilizar aquele negócio. Não é uma situação muito exótica para alguém como eu, que está vivenciando? Mas já sabe, nessa altura, que essa ilha aí não é uma ilha qualquer, é uma ilha onde acontecem coisas. Não chega a ser a ilha do Morro,
que é uma outra história, né? Mas é uma ilha onde acontecem coisas, para dizer no mínimo, exóticas. Pássaros que falam, crianças que discutem teologia, uma menina que é capaz de ter autoridade sobre ele para induzi-lo a uma sessão de terapia. E é isso que o eu vivencia. Todos tropeados lá, deitados, com os joelhos escandalhados, recebendo lá uma sessão terapêutica de uma mocinha, uma menina, né? Não é nem uma mocinha, né? Uma menina de 9 a 10 anos. Essa história vai ficar muito mais emocionante depois do café, né? E a gente toma agora para poder... É isso, pai? Não entendi, pai. Vocês querem tomar mais tarde, quando quer, pai? Dá horário. A qualquer hora. Pode ser 9 da noite. Tá, então não temos outro programa de café, é isso que aconteceu, tá? Não temos mais café. Bom, vamos fazer mais uns 2 capítulos para a gente sentir que progrediu, porque são 15 capítulos no todo, e eu vou cumprir, mas estar a valer plenamente, com toda certeza, que podem confiar nisso. Capítulo 13, então. Muito quer ler, por favor? Ana, né? Ana. É muita coisa. Aparece um homem pequeno e magro, vestido à moda europeia, carregando uma maleta preta e que olhava sorrindo. Tinha a cabeleira farta, branca e uns 60 anos. Mário o recebe exclamando: vovô, ele quer saber a razão da risada. A menina relata os acontecimentos e diz que os risos eram motivados por Will ter descoberto que tudo tinha acabado, depois de ter repetido o acontecido 1 milhão de vezes. O homem apresenta-se como o Dr. Robert McHale e elogia a neta pelo rápido socorro psicológico. Enquanto é tratado, Will comenta a sua vida. Faz considerações amargas sobre o seu pai alcoólatra, diz ser jornalista correspondente que viaja pelo mundo a relatar todos os horrores que ocorrem. Observando o médico, Will cogita quantos dias posteriores e de Palamês existia naquele possível Highlander. Highlander é o nome que dá para os escoceses. Os escoceses moram nas terras altas, e é por isso que eles têm um risco, que é a ideia central é que aquela água, que se usa no risco, seja uma água especial, que fica lá atrás de montanha. Então, o Highlander é um escocês, tá? Genericamente falando. Aquele homem é um homem europeu, né? Como é, aliás, a Mary e o Tom Krishna. São todos europeus, numa ilha estranha, uma ilha proibida, da qual você tem pouca informação, e fica imaginando o que seria alguma coisa para mesmo, tem alguma ligação com o impacto, com a ilha. Continuando. Para mesmo é que fala. Essa ilha da descrição chama se fala. E a razão, nós nunca ficamos sabendo o que chama se fala, mas aprender uma boa desconfiança é que entre as 3 grandes matrizes do budismo, uma delas, que é o budismo do sul da Ásia, é todo registrado numa língua chamada Pali. A língua Pali é uma língua próxima do sânscrito e que registraria, então, os documentos mais próximos de tudo. Então, o budismo do sul da Ásia seria o budismo que teria conservado com mais precisão os documentos originais de Buda. Que, de fato, aconteceu, todo mundo sabe que o Buda é um plano que nasceu ali mais ou menos no século 6 ou 5 a.C., o filho de um príncipe, ele era príncipe, né? Ele era de raça guerreira, e o Buda, então, depois de uma certa época da vida, em que ele fez todos os processos de formação como príncipe, entre eles casar e ter filhos, ele resolveu que ele não queria mais daquilo e saiu varrendo pelo mundo tentando entender alguma coisa. E o Buda, então, acabou gerando uma religião chamada budismo, que tem 3 grandes, digamos, 3 grandes braços. Um braço no Tibete, onde é chamado de budismo tântrico, um braço no Oriente mesmo, na China e no Japão, onde há o Zen budismo, que é uma das variantes do budismo oriental, e um braço no sul da Ásia, na ilha de Sri Lanka, por ali, naquela região, onde há o budismo mais antigo de todos. Na Índia não há budismo. Há um budismo residual, perto do Tibete, sem significado estatístico. Os indianos não dão a mínima para o budismo, porque os indianos acham que o budismo é uma espécie de hinduísmo
base ontológica, né? Quer dizer, não é admissível que um sujeito da caça guerreira se meta a tomar a religião. Isso é um fato importante que explica por que na Índia não tem budista nenhum. A Índia é um país hinduísta, mas não é budista. Há muito mais budismo fora da Índia do que na Índia, comparavelmente mais. Mas voltaremos a esse ponto, tá? Essa Índia aqui, sabemos que é budismo. Não é isso? Então, continuamos, por favor. O Dr. Maxeio conta que havia nascido em Dallas no dia do funeral da Rainha Vitória e que só exercia a medicina em emergências, já que estava dedicado à pesquisa agrícola. Faltou uma crase ali, lá, um assunto grave, para fazer a crase iniciar a pesquisa agrícola. Então, corrija, por favor. O Dr. Maxeio constata a seriedade do ferimento no joelho de Will, manda a menina buscar ajuda e explica a Will que os mainás falantes foram uma ideia do velho Rajá. Vijaya Bhattacharya, assistente do Dr. Maxeio no posto experimental agrícola, e Murugan Mailendra, estudante da ciência do solo e do crescimento das plantas, chegam com uma maca. Will reconhece Murugan. Ele o havia visto 5 dias antes, muito elegante, vestindo um esteves branco do coronel Tipa, ficador de Redan Lobo, a ilha vizinha de onde Will partira para velejar antes do acidente. Percebe também que o rapaz não quer ser reconhecido e finge não o conhecer. O encontro com Murugan havia sido inesquecível porque o jovem parecia manter relações especiais com o lutador, eventualmente mesmo de caráter sexual, e dirigiram o automóvel enlouquecidamente pelas estradas montanhosas de Redan. E aí, nesse momento da história, acontece a primeira ligação entre as duas ilhas. Então, na hora em que vem a ajuda para carregar o Will Farnaby numa maca, vem lá um assistente e vem um outro jovem chamado Murugan, que o Farnaby já conhecia por ter encontrado 5 dias antes na outra ilha, onde, aliás, o Will estava hospedado. E esse Murugan parecia ter uma relação estranhíssima com o ditador da outra ilha. Então, na outra ilha, há um coronel, claramente é uma ditadura militar, a outra ilha, ali na Redan Lobo, e esse menino, esse Murugan, tem relações estranhas com relação àquele outro governante. E, além disso, ele havia dirigido o automóvel lá do coronel, de modo enlouquecido lá pelas montanhas da ilha, portanto, foi alguém inesquecível. E agora, assim, digamos, paradoxalmente, de modo assim estranho, o Will Farnaby encontra o Murugan com um dos padroeiros lá na ilha de Palas, ao lado, coisa um pouco estranha de acontecer, né? Um pouco assim, original. Muito bem. Muito obrigado, tá? Por isso é. O Will Farnaby é carregado para o posto experimental que estava em funcionamento havia 118 anos, desde 1850, criado para ser uma espécie de rotamsquido dos trópicos. Em 1850 mais 118 vai dar 1968, não é isso? Não é isso? Então é quando essa história aqui aconteceria. É esse 38 que já conta certo? Isso. Então a história aconteceria um pouco depois do momento em que o livro foi escrito, né? Mas é mais ou menos contemporânea da época que foi escrito. Esse Rotamsted aqui na Inglaterra existe, no livro que eu escrevi sobre a história da soja, fica acontecida profundamente, e você tem na história da agricultura mundial determinadas ondas tecnológicas que vão fazendo, assim, digamos, gerações agrícolas, né? A última onda foi essa da década de 70, quando se inventou a agricultura moderna, agricultura de escala, mecanizada, com base em variedades específicas de plantas e com intenso uso de fertilizantes e de inibidores de pragas, tanto vegetais quanto animais. Então, houve no início do século XIX, na Inglaterra, uma onda dessas, e se aprendeu a fazer, por exemplo, rotação de culturas, se aprendeu a fazer a nitrogenação do solo. Foi um momento em que a agricultura passou a ser mais técnica.
Então começou-se a descobrir que as determinadas substâncias que faziam bem as plantas podiam ser produzidas em fábrica. E isso é o resultado também desta Rotemstad, que é considerada a estação agrícola mais antiga do mundo. Você olha para a cultura brasileira, você descobre que aqui também a história da cultura brasileira é toda assim. Então, o Instituto Agronômico de Campinas, o Dom Pedro I, logo depois que virou Dom Pedro I, né? Era Dom Pedro que virou Pedro I quando foi imperador do Brasil. E a primeira coisa que ele fez foi mandar distribuir do Brasil estações agrícolas. Aqui no Paraná, fizemos várias importantíssimas. Aqui perto de Curitiba, quando Piraquara chamava Nova Tirol, não se sabe que cargas elas que foram capazes de tocar esse nome para Piraquara. Havia uma importantíssima estação agrícola que fez pesquisas com trigos maravilhosas e valiosíssimas. Havia aqui também, ao norte de Curitiba, onde é hoje a Embrapa Floresta, aqui em Brum, havia também uma estação que hoje existe ainda. E a agricultura moderna passou a ser moderna apenas na medida em que era sustentada, apoiada por estações experimentais. Então, lá em Pala, foi instalado, logo depois da instalação daquela estrutura na Inglaterra, um posto experimental para a produção de alimentos. Entende? Por isso, para fazer experiências sobre variedades de certa cultura, para saber qual é que funciona melhor, mas isso, qual é a mais resistente às pragas da região, qual é a melhor solução de produtividade, qual é a melhor solução de custo, entende? A cultura moderna é assim, tá? Will conta ao Dr. Maceu que havia ido a Redangue para colher material para um artigo sobre um novo regime, a ser publicado num jornal de Lord Joseph Anderide. Deve ser Aldehyde, provavelmente a pronúncia em inglês disso é Aldehyde. Will não conta que Aldehyde também controlava a Companhia de Petróleo do Sudeste da Ásia e a Cobre Imperial e Estrangeira Limitada. A verdadeira missão de Farnaby era sondar as possibilidades econômicas do regime do coronel Dipa, e é por isso que o ditador o havia levado às minas de cobre no automóvel dirigido por Mulligan. E agora descobrimos então os podres alguns dos podres do Will Farnaby. Ele, na verdade, é um espião. Ele trabalha para um milionário chamado Joe Aldehyde, que tem jornais e o fantasia de jornalista, mas no fundo ele vai mesmo fazer negócio. Então ele tinha ido lá para Redangue para ver se o coronel Dipa, que era o ditador lá, faria negócio com petróleo, né? O cobre com o John Aldehyde. E além disso ele tem uma missão também ligada à Pala. O Will tem uma ligação ligada à Pala também, tá? E obviamente não conta para o médico que está assistindo. Quer continuar, por favor? A ação secreta de Will também incluía penetrar clandestinamente na ilha de Pala, já que jornalistas não recebiam vistos. Aldehyde havia recomendado a Will que procurasse a Rani, rainha-mãe, em Pala, já que eram velhos amigos e haviam participado juntos de sessões espiritualistas em Lugano, na Suíça. Adepta de iniciativas espirituais, a Rani havia criado a Cruzada do Espírito que Aldehyde prometera apoiar. Joe Aldehyde e a Rani, de nome Fátima, haviam conversado sobre o petróleo. Então, aí descobrimos uma outra faceta da história, que há dentro de Pala uma pessoa que está associada ao Will de alguma maneira. Essa pessoa é a Rani. A Rani é o nome da mulher do Rajá, né? A rainha-mãe não está aqui porque o Rajá, e no caso de Pala, o Rajá morreu e tem um filho que ainda não chegou na idade que ele permita governar. Ela é a rainha-mãe, como é a rainha-mãe da Inglaterra, lá que não governa. A rainha-mãe, mãe da rainha, né? da atual rainha. Então, a rainha-mãe, chama-se Fátima, ela é amiga do Lord Aldehyde. E por que ela é amiga do Lord Aldehyde? Porque ambos andaram metidos aí em sessões espiritualistas na Suíça. E a Rani, de alguma maneira, obteve do Lord Aldehyde a promessa de ajuda para um certo movimento espiritualista em que ela está interessada.
o Will é um espião do Joe Alderheim. Ele vai lá para a Região Novo, onde não precisa aparecer espião, porque lá não tem problema. Então ele vai lá e vai fazer negócio com o coronel Dipa, que é o ditador daquela ilha. Mas em Pala não pode entrar, porque é proibido entrar os jornalistas. Então aí para Pala ele tinha que arrumar um jeito de entrar de modo clandestino. E ao chegar lá, o Joe Alderheim, que é o patrão dele, ele procura a Rani, que é a mãe do pessoas lá, ou seja, a Rani, a mãe de Pala, para fazer negócio sobre o quê? Petróleo. No entanto, o que une Joe Alderheim com a Rani Fátima é uma ainda obscura relação espiritualista. Ambos são envolvidos aí no mesmo esforço espiritual. Vamos ver então se fica mais claro. Por favor. Há muito petróleo em Pala. A Petróleo do Sudoeste da Ásia tem tentado por vários anos penetrar lá. Todas as outras companhias também tentaram, porém sem resultado. A linha política deles não dá concessões a ninguém. Mas a Rani não concorda com isso. Quer ver o petróleo fazendo algum bem à humanidade. Por exemplo, financiando a Cruzada do Espírito. Como ia dizendo, se conseguir chegar a Pala, vá diretamente ao palácio. Fale com ela. Obtenha a história verdadeira de todos os homens que têm o poder de tomar decisões. Descubra se existe uma minoria pró-petróleo e procure saber como podemos ajudá-los a prosseguir na boa obra. Will receberia uma generosa bonificação caso houvesse sucesso, e agora se dava conta de que a providência havia estado do seu lado, porque ele, no final das contas, estava em paz. Olha aí, tá? Não precisou se fantasiar de nada, ele conseguiu, sem querer, né, porque naufragou, né, chegar em Pala, apesar da proibição. Essa última conversa ali é a conversa entre o Joe Alderheim e o Will, dando recomendações. Olha, a Rani está querendo cooperar conosco lá, eles não querem saber de petróleo, mas ela quer fazer. Então, sei lá, porque ela é uma mulher muito conscienciosa e ela está querendo ajudar a humanidade com isso. E eu, Joe Alderheim, querendo ajudar a humanidade, estou interessado em isso acontecer. Vocês confiam no Joe Alderheim ou não? Qual é a sensação que vocês têm sobre o Joe Alderheim? Não parece ser uma pessoa muito confiável, né? Não parece. Muito bem. Eu acho que é bom vocês acharem isso mesmo. Muito bem. Tá? Então, está ficando clara a história, pessoal? Então, trata-se até agora de um espião que penetrou no terreno inimigo e que agora procurará fazer algum negócio lá em Pala sobre petróleo em nome do Joe Alderheim. E o amigo que ele tem lá é a Rani, que é amiga de espiritualismo, sabe? Frequentam o mesmo centro espírita, alguma coisa parecida com isso, né? Tanto a Rani quanto o Joe Alderheim. Claro, né? Vamos lá? Então, por favor, Gabriel, Capítulo 4. O leitor é apresentado a Susila MacPhail, mãe de Mary Sarojini e Tom Krishna, e viúva recente de Dougal, o filho mais velho do Dr. Robert MacPhail, que morreu há 4 meses antes do acidente de alpinismo. O filho, né? O filho morreu. Então, aquele médico Robert MacPhail tinha um filho mais velho chamado Dougal, e esse Dougal é casado com a Susila. E esse casal tem, então, aquelas 2 crianças. Está claro, né? Muito bem. Ela procurou sobre no centro para saber do náufrago que a sua filha havia encontrado. O médico lhe fala de Farnaby de sua maneira de fazer piadas irônicas. Tem o físico do Messias, mas é inteligente demais para acreditar em Deus ou para deixar-se convencer de sua própria missão. Além disso, sendo extremamente sensível, mesmo que viesse a ser convencido, suas terminações nervosas e suas certezas contrariariam os desejos dos seus músculos e dos seus ideais. Deve ser muito infeliz. Tão infeliz que é obrigado a rir como uma hiena. E ele sabe que ri como uma hiena? Sabe e parece orgulhar-se bastante disso. Esse comentário tem a ver com o fato que o Will faz o tempo todo piadinhas irônicas, piadinhas cínicas, e ri sozinho das próprias piadas. Por isso aqui parece ao doutor que ele ri como uma hiena, faz piadas cínicas, né, irônicas, e fica dando risada ele mesmo das suas próprias piadas. Que aqui o resumo não foi capaz de explicar. Tudo não, Gabriel. Susila conta ao Dr. MacPhail ter ido visitar Lakshmi, a mulher muito doente do médico, e tê-la achado na mesma, talvez um pouco mais fraca do que ontem. Susila entra no quarto onde está acomodado Will.
Temos uma personagem nova, que é a Lakshmi. A Lakshmi é a sogra da Susila. E a Lakshmi é a mulher do Robert, que, por sua vez, é pai do marido do falecido dela. Portanto, essa Lakshmi deve ter mais ou menos a mesma idade que o Dr. Robert, uma mulher de 60 anos, por aí, 50 e muitos, né? E é sogra da Susila. Susila, mãe das duas crianças, portanto, ela é a avó do Tom Krishna e da Mary Sarojini. Está bem claro os parentescos, né? São claros os parentescos. Alguém não entendeu essa explicação? Eu explico de novo, só não confundir os parentescos. Muito bem. Muito obrigado, Gabriel. Tá, muito bem. O joelho de Farnaby dói muito e ele reclama. Susila conta ao Will já ter estado na Grã-Bretanha, no país de Gales, e recorda os castelos, os sinos, as gralhas e as macias do céu. Estimulado pelos comentários de Susila, o cérebro de Will começa a devagar, lembrando-se do final de semana passado com Molly, antes do final do casamento. Susila continua a induzir Will ao sono, descrevendo a fluidez da vida como a de um rio. No sono deste rio reside toda a sua força. Saia do calor dessa planície e deixe-se conduzir à frescura das montanhas, continuou a voz. Sim, lá estava a brancura ofuscante da Jungfrau, contrastando com o azul do céu. Lá estava o Monte Rosa. Esses são montes lá na Suíça, montanhas na Suíça. Como é leve o ar que respiramos, leve, puro e cheio de vida, Will respirou fundo e novo surto de vida percorreu seu corpo. Dos campos nevados vem chegando uma brisa deliciosamente fria. Sinta-a. E dando ênfase a seus pensamentos, a avó continuou a falar, como se estivesse realmente experimentando todas aquelas sensações. Está frio, você tem sono. Na atmosfera fria, a vida se renova. Durante o sono, mergulhamos na reconciliação total e atingimos a verdadeira paz. Depois que Farnaby cai em sono hipnótico, Susila explica ao sogro o tratamento aplicado. Não, resolvi agir de maneira indireta, dá sempre melhores resultados. Primeiramente, fiz com que tivesse consciência da forma do próprio corpo. Depois, eu o fiz imaginar-se bastante maior do que realmente é. Feito isso, reduzi consideravelmente as dimensões de seu joelho, que passou à categoria de uma coisa desprezível, como se tivesse revoltado contra um gigante. Não creio que haja a menor dúvida quanto ao vencedor desse embate. E aí, então, o Will, no mesmo dia em que naufraga, no dia seguinte ao naufraga, primeiro passa por uma psicoterapia de no mínimo de 10 anos e agora é feito dormir por uma mulher que o convence de que o joelho dele tinha um micra de tamanho e que o resto é tão pequeno que aquela dor não poderia ser verdadeira, tinha que ser desprezível. E aí, então, ele passa por uma sessão de indução hipnótica para autoconvencer de uma outra coisa que não aquilo que estava acontecendo e dorme, então, demonstrando que aquela gente ali, de fato, não é bolinho. Não é isso? Ali, naquela ilha, existem coisas diferentes. Compreenderam o que aconteceu? A Susila estava lá falando do joelho. Ela foi lá e fez com que ele conseguisse dormir, apesar da dor no joelho, hipnotizando-o com imagens, falando de imagens, induzindo a pessoa a um determinado estado mental existencial. Todos compreendem até agora? Vamos em frente, então? Muito obrigado. Por favor. Capítulo 5. O Dr. Robert McPhee visita sua mulher, Lakshmi, casado há 37 anos, trocam reminiscências carinhosas. Mas o médico precisa ir a Shivapura, capital de Pala, para uma reunião do conselho privado. Antes de partir, entrega a Will um exemplar do livro do velho Rajá. Nota sobre o que é e sobre o que seria razoável fazer a respeito disso, dizendo ser a melhor introdução sobre a cultura da ilha. O velho Rajá faleceu em 1938 após um reinado
após um reinado 3 anos mais longo que o da Rainha Vitória. O atual herdeiro do trono de Pala é bisneto do Rajá. Maxfield também explica que o avô do velho Rajá, de cognome Rajá da Reforma, havia chamado seu avô e os dois haviam inventado a moderna Pala. Sabemos uma coisa importantíssima agora. Sabemos que a moderna Pala, essa que o Will está olhando, né, ela é resultado da ação de 2 pessoas. Uma do avô do velho Rajá, que havia morrido há pouco, né? Estamos em 60 alguma coisa, o avô morreu em 38. Não é um pouco assim, mas é mais ou menos contemporâneo do século. E havia um velho Rajá, havia o avô desse velho Rajá, cujo nome eu já adianto a vocês, chama-se Rajá Reformador, que havia se associado ao avô do Dr. Robert Mateus, esse que está aqui cuidando do eu. E esses dois aí, o avô do velho Rajá, ou seja, o Rajá Reformador, e mais o avô desse Robert Mateus, havia então feito uma combinação, havia um combinado de fazer Pala do jeito que ela é. Então nós sabemos aí qual é a genética, onde é que está a origem dessa sociedade diferente chamada Pala. E agora o que vocês lerão são trechos do tal do livro escrito pelo velho Rajá, que é um tipo de Bíblia da cultura palanesa. Então foram feitas seleções aqui no livro original, há muitas páginas disso, não darei para contar tudo. Então se for ter uma ideia do que se chama, do que é essa cultura que fala, nesses comentários que estão aqui, tá? Então, por favor, Rubens, quer ler mais isso aqui? Se ao menos o maniqueísta, que penso ser, me permitisse ser o que de fato sou, de fato, ali cá tem um erro. O sim e o não viveriam reconciliados na abençoada aceitação da experiência do ser único. Em religião, todas as palavras são obscenas. Qualquer pessoa que se mostrasse eloquente acerca de Buda, Deus ou Cristo deveria ter a boca lavada com sabão carbónico. Mais ou menos assim, diabo dele. Uma coisa parecida com isso, sim. A aspiração de todas as religiões de eternizar somente o sim em cada par de opostos é irrealizável porque contraria a natureza das coisas. O maniqueísta isolado, que penso ser, se autocondena a uma repetição infindável de frustrações e está no conflito permanente com outros maniqueístas, igualmente frustrados em suas aspirações. Conflitos e frustrações, tema de toda a história e de quase toda a biografia, eles informam o sofrimento, disse Buda realisticamente. Porém, ele também mostrou o fim do sofrimento, o autoconhecimento, a aceitação total e a abençoada experiência de ser único. A concentração em pensamentos abstratos e exercícios espirituais equivale a exclusões sistemáticas no domínio do pensamento. A fé é uma coisa muito diferente da crença. A crença resulta do fato de se levar a sério, sem a menor análise, as palavras proferidas. Palavras de Paulo, de Maomé, de Marx e de Hitler, palavras que o povo levou a sério. O que resultou disso? O resultado foi a ambivalência sem sentido da história, o sadismo apresentado como dever, a devoção contrabalançada pela paranoia e as personalidades irmãs de caridade e as despersonalizadas irmãs de caridade cuidando das vítimas dos inquisitores e dos cruzados da igreja que pertencem. A fé, ao contrário da crença, nunca pode ser levada muito a sério. Ela é a confiança empiricamente justificada na nossa capacidade de saber quem realmente somos. É ela que nos permite esquecer o crente maniqueísta que existe no âmago do bom ser. Parece difícil, né? Mas não é tanto, porque a razão pela qual
eu peguei um pedacinho só do texto inteiro, mas se tivesse colocado tudo também não ia ajudar muito, porque no fundo ia ter mais a mesma coisa. Né? Por que ele parece obscuro? Porque ele está se referindo aqui a expressões que não são comuns no nosso modo de pensar, que revelam uma determinada maneira de ver o mundo que não é a nossa, e que, no entanto, pode ser compreendido pela índole. Eu, depois de muitos anos de ficar muito impressionado com o fato de todo mundo cantar música em inglês sem entender uma palavra que está dizendo, né? Hoje eu entendo perfeitamente o que acontece isso, porque as pessoas não sabem o que é a letra diz, mas compreendem a textura emocional da música. Então você não vai sentir, né? Você não vai sentir emocionalmente de nenhum modo ouvindo o feeling, né? E ouvindo uma música lá do Stephen Wolf. Eu dependendo da música tocando, eu ando de 80 a 160 por carro. Numa estrada, assim, mais ou menos, né? Mais ou menos essa variação. As músicas todas têm, dão uma ideia da índole daquele texto, isso que as pessoas percebem. E ele não sabe inglês, mas ele percebe a índole, né? Se é uma índole apaixonante, se é uma índole triste, se é uma índole alegre, enfim, o que for. Então, aqui também há uma índole dentro desse trecho. Mesmo que nós não tenhamos entendido muito, qual é o principal foco desses trechos retirados do livro do Velho Razão, que explicam a sociedade palanesa? O que parece ser a mais importante característica do texto? Fundamentalmente é um libelo, né, uma declaração de princípios contra as religiões. Não é isso? Quer dizer, é uma ideia de que crença e fé são coisas diferentes. Então, não se deve ter crença religiosa. E isso é apenas uma maneira de produzir uma mortandade e mortes no mundo. Então, o que parece que está revelado aqui, nesses pequenos trechos da filosofia palanesa, digamos assim, é que há uma certa má vontade aqui contra aquilo que no resto do mundo que não fala. O mundo extra fala, né? O mundo fora de fala, possa ser chamado de religião. Há aqui uma séria restrição contra isso, que vai ficando cada vez mais clara na medida em que a história progride. Então sabemos que, embora haja aí uma religião chamada budismo, por outro lado, o budismo não se parece com nenhuma outra religião, porque as religiões não podem nunca ser consideradas num único bloco, porque há muitas diferenças. Do ponto de vista rigoroso, aliás, isso é uma explicação maravilhosa que o René não dá, religião de fato, só existem nas abraâmicas, que são as três religiões com base em Abraão, que é o judaísmo, por ordem, né? Por ordem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três religiões são as únicas que podem ser chamadas de religiões. E mesmo assim não podem ser comparadas entre si, porque as três religiões abraâmicas não prometem a mesma coisa. Como elas não prometem a mesma coisa, não podem ser rigorosamente comparadas. Então o cristianismo é a única religião que promete a salvação da sua alma. As outras não. Prometem outras coisas que não a salvação da alma. Então a primeira coisa importante é isso. Segundo, entre essas três religiões abraâmicas, que chamadas de religião já é um pouco de exagero, existem todas as outras religiões que, embora não sejam religiões no sentido estrito, como no caso das abraâmicas, ou são no sentido lato, que são o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, não há muitos, o zoroastrismo, não há muitas, sabe? Porque é preciso compreender que a expressão religião, mesmo aplicada no sentido lato, é preciso ter uma economia estreita, porque senão a gente sai por aí chamando qualquer maluquice de religião. E não é qualquer coisa, não é um sujeito que tomou um pó hoje à noite e que acordou hoje achando que fundou uma religião, que pode fundar uma religião. As religiões são coisas seríssimas. Há um conjunto de condições muito rígidas para que alguma coisa seja chamada de religião, entre elas ter um potencial civilizatório. Você não consegue compreender nada da história árabe sem entender o islamismo. Porque o mundo árabe, o islamismo transformou o mundo árabe no império.
E isso foi o islamismo que fez. Não são os impérios que geram as religiões, mas são as religiões que geram os impérios. Essa é uma extraordinária e importantíssima ideia, noção sobre religião. Uma das condições para que alguma coisa seja uma religião é que ela tenha uma potência civilizatória. Se não tem, se vai ficar só 10 sujeitos ali, como tem aqui o Hélio Leite, que vocês devem conhecer, que é o sujeito mais engraçado que tem aqui em Curitiba, um artista plástico, que fundou a religião, a Igreja da Nossa Senhora da Graça. E ela consiste em 20 fiéis apenas, que passam lá domingo de manhã, 2 horas de domingo, contando que a Igreja da Graça, salvação pela graça. Então, isso é uma coisa dessa, né? A Igreja da Salvação pela Graça, a Igreja do Hélio Leite, que é obviamente uma brincadeira, né? Mas isso é assim, não é 50 pessoas que se reúnem e montam uma religião, isso é uma coisa seríssima. Tem que ter uma história muito grande atrás disso, né? Então, o que aqui é importante entender é que o budismo tem, como toda a religião, uma especificidade que, em última análise, o torna incomparável. E o budismo é uma religião sem a presença de uma entidade divina. Não há Deus no budismo. Nem menção, nem mesmo referência. Quer dizer, não é que os budistas não acham que tem Deus, acham que tem. Mas, para um budista, Deus não é uma personagem ativa na história. Não tem poder de influenciar e nem de exercer qualquer espécie de modificação na nossa vida. Então, o budismo, por causa disso, foi muito tempo debatido. O René Guénon, eu acho que não morreu achando que o budismo não era nada. Mas, durante uma parte da vida, ele teve a maior resistência em aceitar o budismo, por causa disso. Porque o budismo é uma religião sem Deus. Então, o fato de que o país é budista não implica que isso esteja em desacordo ou esteja em colisão, né? Em colisão com o que está escrito no livrinho do Velho Rajá, que é uma espécie de declaração de princípios da sociedade palanesa daquela época. Tá? Mas vamos entender um pouquinho mais esse negócio para frente, não se preocupe. O maniqueísmo é uma doutrina inventada por um ser chamado Maniqueu, que acha basicamente que o que acontece no mundo é a luta entre o mal e o bem, e que o mal e o bem são igualmente poderosos. Então, ou você acha que existem 2 deuses, um do mal e um do bem, ou você acha que Deus é ao mesmo tempo bom e mal. Seja uma coisa ou outra, há um absurdo inerente a essa ideia, porque Deus não pode ser mal de modo nenhum. Se há algum mal no mundo, esse mal não é porque Deus seja mal, nem porque exista alguém que esteja produzindo mal no mesmo com autonomia, porque o diabo produz o mal, mas o diabo não é inimigo de Deus, o diabo é inimigo dos homens. Tá? O diabo é uma espécie de aspecto da mente de Deus que é, de alguma maneira, contrário à existência humana. Mas o diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo. Então, o maniqueísmo é a ideia de que possa existir uma força maligna no mundo, tão grande quanto Deus, que produz a sua variedade. Então, é como se o mundo fosse uma luta eterna entre 2 forças, uma bem e do mal, e essas forças vêm uma hora ganham um, outra hora ganham outro, uma hora ganham um, outra hora ganham outro. E, pior ainda, é você imaginar que dentro de Deus existe alguma maldade implícita. Deus estava sem fazer nada, como são os deuses do grego, né? Então, os deuses gregos resolvem fazer uma guerra lá para se divertir, para fazer uma porta, ter que ganhar. Mas os deuses cristãos, como nós o concebemos, não quer mal nenhum a você de modo nenhum. Então, quando cai um ônibus com 50 crianças dentro de uma paleta, não foi porque Deus decidiu produzir esse mal de propósito. Quem é que criou o Satanás e o diabo na igreja não, no cristianismo? A ideia do cristianismo é que o ponto de vista cristão, né? É assim, Deus existia, com toda a plenitude, Deus é infinito, Deus não precisa de nada. Mas Deus não é que não precisa de nada. Quer dizer, Deus faz o mundo, produz esse mundo aqui, né? O Logos, o Espírito de Deus, produz a formatação desse mundo aqui. E aí Deus diz assim, puxa, mas Deus está muito bonito, eu preciso que alguém elogie esse negócio. Aí Deus vivia lá com os anjos e inventa o homem. Aí aparece o homem na história. O homem,
nasceu para observar tudo isso e se admirar de tudo isso, quão incrível é essa obra, e ao fazê-lo, se fizesse, ao homem foi prometido que iria poder ser como os anjos. Não é, os homens nunca serão anjos, porque os anjos não são entidades verdadeiras, os anjos são aspectos de Deus. Então o homem poderia existir, né, não seremos eternos, porque nós um dia nascemos, nós não temos passado para trás, mas vivemos um status especialista. Alguns anjos, no entanto, quer dizer, alguns aspectos da própria mente de Deus se rebelam contra isso. E essa rebelião faz uma luta de anjos. Esses anjos são liderados por um anjo chamado Lúcifer. Ele, então, ao perder a luta, cai do céu e cai sobre a terra, faz um buraco gigantesco que vai até o fundo da terra. A história de como esse buraco pode ser visitado está na Divina Comédia, então, que é um grupo de leitura que está acontecendo nesse momento na BRH. Há algumas pessoas presentes aqui que o frequentam, como a Sandra, como o Rubens. Tem mais alguém aqui presente? Acho que não. Nós estamos lendo a Divina Comédia, linha por linha, desde fevereiro, quase. Lendo toda a epopeia de Dante, todas as segundas-feiras, cada 15 dias. E aí, a partir desse momento que Lúcifer sai, ele se transforma numa tendência de ser destruir a nossa possibilidade de obter aquele prêmio. Então, o Lúcifer é inimigo dos homens e não é inimigo de Deus. Olha, pessoal, eu queria muito que vocês compreendessem o que eu estou dizendo, porque eu não estou aqui falando de religião. Isso que eu estou dizendo é uma descrição do sentido metafísico do diabo. Porque essas coisas como mitologia, como as histórias bíblicas, tudo isso não é feito para você estudar como quem estuda um objeto científico. Então, um gafanhoto é um objeto científico. Você vai lá ver quantas terras tem, como é que aquela terrinha funciona, como é que os gafanhotos namoram, entendeu? Como é que é a vida, como é que é a cultura gafanhótica. Você pode fazer todos os estudos que você quiser sobre gafanhotos. A mesma coisa com as pedras. Mas mitologia e história bíblica não são objetos de estudo. Se são, é apenas secundariamente, porque mitologia e história bíblica são instrumentos para você compreender a sua própria vida. Compreenderam? Eles são uma série de chaves, tá? Chaves com a qual você abre uma porta para entender alguma coisa que você não conhecia. Então de certo modo, você não discute passar a vida tentando descrever a psicanálise dos contos de fada, a psicanálise dos contos gregos, porque isso tudo pode ser pode, mas é completamente secundário. No fundo, quando você vê lá um conto qualquer, estávamos aqui antes do início do nosso tarde hoje, conversando sobre mitos gregos, estava na história, e estava um grupinho ali, chegou antes, e estávamos conversando sobre qual é o mito grego mais impressionante, né, que mais interessante. Eu adoro, por exemplo, o mito grego do Prometeu e do Epimeteu. Adoro o mito grego do Procrusto, eu acho o mito da Cassandra genial. Eles não são nada para você dizer assim, bom, agora eu vou investigar esse mito. Eles não são objetos de investigação, eles são chaves, instrumentos de compreensão da nossa própria vida. Então, quando se descreve esses acontecimentos ligados ao nascimento do escravo, do homem, nós estamos, na verdade, compreendendo alguma coisa sobre a nossa própria vida. É isso que o Joseph K. é incapaz de fazer. O Joseph K. não compreende isso. E porque ele não compreende isso, ele percebe, ou talvez se compreendeu muito no final, tá? Como ele não compreende, então ele fica o tempo todo tentando interpretar, mas ele jamais consegue usar um mito para entender a ele próprio. Ele é que era o objeto, e não o tribunal, que era o objeto de investigação do processo. Apenas me referindo aqui para aquele espelho, nós fizemos aí há 2 encontros o processo do Estado, né, entre o processo e ele, fizemos os testes de bastante. Pois não? E para a nova história
Bíblia está absolutamente completa, porque é possível, veja, é preciso se distinguir aqui o que nós chamamos de Bíblia. Né? O Novo Testamento é a história, na verdade, no Novo Testamento são 4 testamentos, quatro reportagens, assim, entre aspas, né? De 4 pessoas que ou conheceram Jesus pessoalmente ou estiveram muito próximos das pessoas que conheceram. Um dos 4 evangelistas não conheceu Jesus, que foi pai. Lucas, né? Lucas não conheceu Jesus. O que os 4 fazem é contar os fatos. O cristianismo não é baseado numa doutrina, como é, por exemplo, o islamismo. O islamismo é baseado numa série de recomendações que vieram pela boca do anjo Gabriel para Maomé. Mas o cristianismo não. O cristianismo não teve um profeta que transmitiu o cristianismo, é a própria vida de Jesus. Há muitos e muitos evangelhos que foram descartados. Por que foram descartados? Porque, de algum modo, são muito distantes dos acontecimentos da vida de Jesus. Alguns têm 100 anos. Dá para levar a sério o negócio chamado Evangelho de Judas, sendo que o sujeito se matou na noite da entrega. Esse sujeito não podia ter escrito nada. Se alguém escreveu, foi algum Ghostwriter. Não é isso, né? Algum Ghostwriter escreveu isso ali 50 anos depois, 60. Então, a Igreja Católica selecionou os 4 evangelhos que tinham uma coerência absoluta entre si. E tinham a legitimidade da origem, ou seja, foram os 4 evangelhos, tinham a legitimidade do escritor. O escritor podia alegar que viu aquilo. Isso, portanto, não pode ser aumentado de modo nenhum, a não ser que descobrisse mais algum evangelho. Mas quando se descobre essas coisas, quando aparece é sempre um documento gnóstico de alguém que era gnóstico por convicção, ou é algum negócio escrito 150 anos depois, ou é alguém que aparece com uma ideia genial dessa, de que todos os testigos do cristianismo para esconder um caso entre Jesus Cristo e Maria Madalena. É uma coisa de uma futilidade tão absurda, tão extrema. É mais ou menos como se você aceitasse que 2000 anos de cristianismo foram construídos em torno de um problema da revista Caras, assim, de uma situação típica da revista Caras. No caso, entendeu? Não é uma coisa de um ridículo atroz levar qualquer coisa como esse negócio de quase da Bíblia sério. É absolutamente sem sentido nenhum. Então, não se pode adicionar nada ao assunto chamado Novo Testamento, porque os acontecimentos já estão muito longe e é muito improvável que nós façamos qualquer comentário que já não esteja ali. Então, não parece ser esse o caso do Novo Testamento ou o Velho Testamento. Por outro lado, também acho que o Velho Testamento não é um livro cristão, é um livro cristão por adoção, mas não é um livro cristão, é um livro de Deus. E o Velho Testamento, então, encontra-se, perde-se na poeira da história. Né? Sabe Deus que cidade tem as primeiras histórias? Ninguém sabe, mas é muito mais longo, muito mais atrás do que o cristianismo. Então, não há nenhuma boa razão para se fazer isso. O assunto, sendo o assunto da Bíblia um assunto transcendente, os assuntos transcendentes são justamente se definem por essa mesma característica. Veja, os gregos diziam que existia uma coisa chamada natureza. A natureza, em inglês se chama psique, é aquilo que muda. Então, os gregos já repararam lá atrás que há coisas que tudo que está nesse mundo, tudo nasce, cresce e morre. Há um ciclo em todas as coisas. No automóvel, nas pessoas, nos países, nas civilizações, nos planetas, nos sóis, tudo nesse universo nasce e morre. Portanto, esse universo sensível que nós vivemos, que nós ouvimos, que nós observamos, que nós sentimos, é um universo psíquico, portanto, mutável por natureza. Isso vai transformando, vai mudando, e esses sentimentos da crise, eu apenas leio, eu não tenho religião, mas eu gosto de estudar coisas, de como se nós atualizamos, se não atualizarmos, tudo vai avançando, vai mudando, etc. Porque ficar desatualizado, o arcaico, o envelhecimento, a própria
tem razão quando o senhor diz assim, a igreja, claro que ela pode morrer, pode. Há um risco enorme de acontecer isso. Se você quiser a minha opinião sincera, eu acho que ela encontra-se em estado meio moribundo. Na hora em que todo padre que abre a boca é para dizer uma questão de barbaridade, como disse, eu fico muito preocupado. Eu sou um ponto de vista cristão mais rigoroso. A Igreja Católica encontra-se numa crise profunda, enorme. Ela ainda sobrevive naqueles padres de periferia, aquele pároco de aldeia, né, como dizia o Jorge Fernandes, né, que ainda fica lá cuidando com honestidade da alma das pessoas. Agora, quando os padres ficam ali organizando movimentos do MST, eu acho que perdemos completamente a possibilidade de solução para a Igreja Católica. Então, é que, no fundo, o problema não é encontrar a solução para a Igreja Católica. Porque, entendeu, João? Não, veja, é que, no fundo, nós não temos que procurar a solução para a Igreja Católica. Temos que procurar a solução para o cristianismo. E o cristianismo, em última análise, pode ter até essa abordagem protestante, que é do livre exame. Você não precisa de uma instituição para fazer o cristianismo sobreviver. Eu acho que é melhor ter uma instituição, porque existe uma complexidade doutrinária que gente muito mais inteligente do que nós, São Tomás, São Ligório, essa gente toda muito genial, demorou muito tempo para entender. Não seremos nós aqui. Eu não acho que estou no mesmo nível de poder entender isso. Então eu preciso que haja manutenção daquela liturgia e da doutrina. Mas a Igreja Católica em si não é necessariamente a única possibilidade do cristianismo. Então, o que acontece? Os gregos viam nesse mundo físico uma espécie de mutabilidade intrínseca. Esse mundo físico muda o tempo todo. E aí o Aristóteles, por exemplo, chama a ciência desse mundo físico de física. No sentido aristotélico da palavra, física envolve tudo que você puder imaginar. Envolve o que a gente chama de biologia, o que se chama de química. Então, tudo aquilo. O que é a física? É a ciência daquela parte do mundo que muda. Ele dizia assim, bom, mas para que tenha uma parte do mundo que mude, obrigatoriamente tem que ter uma que não mude. Porque eu não posso ter um conceito de mudança sem ter necessariamente junto o conceito de permanência. Pela mesma razão que eu não posso ter o conceito de relativo, a não ser aceitando o fato de que alguma coisa tem que ser não relativa, portanto absoluta. Então, se há alguma coisa que não muda, e essa coisa não é desse mundo, portanto, essa coisa que não muda chama-se metafísica, está além da física. E o que a metafísica genericamente é tudo aquilo que não muda. Por exemplo, quando eu digo 2 mais 2 igual a 4, eu estou falando para vocês uma coisa que não tem a menor chance de mudar. 2 mais 2 é igual a 4 para Deus também. E sempre foi assim, sempre será, em qualquer mundo imaginado, 2 mais 2 será igual a 4. Com isso eu estou dizendo que a matemática não faz parte da natureza. Compreendendo isso? Isso é uma coisa fundamental para entender qualquer coisa. A matemática não faz parte da natureza. Deus não faz parte da natureza. Porque Deus não muda. As coisas com as quais o cristianismo lida são todas as coisas dessa natureza. No fundo, é o que Jesus quis dizer quando mandou dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, separar os assuntos. Então, se nós temos uma vida muito ambígua, porque nós vivemos nesse mundo real e concreto, e ao mesmo tempo vivemos potencialmente num mundo que não muda, num mundo metafísico e não físico, essa é a razão da primeira crise humana, que é o fato de que nós não sabemos bem quem nós somos. Então, a Bíblia nos diz que nós somos pó, e ao pó voltaremos, ou seja, somos parte desse mundo físico material que se reciclará, e ao mesmo tempo a Bíblia nos diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí você tem que dormir com esse barulho todo. Ao mesmo tempo que você é, de alguma maneira, representante privilegiado de Deus aqui, que você reflete alguma coisa, de algum modo, a natureza divina, ao mesmo tempo você é só um pouquinho desse pó, um pouco de carbono, um pouco de ferro, um pouco de magnésio. Dá para você pode ser encaixotado numa caixa que só daquelas grandes aqueles costos maiores, sim, dá para colocar qualquer um de nós ali dentro. Talvez os mais gordinhos precisem de uma daquelas, uma pequena, mas enfim, é muito fácil de fazer isso.
Então, o que você acha dessa? Nós somos, ao mesmo tempo que nós somos seres transcendentes e que temos uma ligação especialíssima com Deus, que nos deu o planeta. Estou sempre falando do ponto de vista cristão. Ao mesmo tempo, nós somos uma precariedade absoluta e só temos alguma sobrevivência possível à custa de muito esforço. Essa precariedade é a primeira das grandes tensões sobre as quais se constitui a humanidade. Se não me engano, é essa tensão. E sabe, pior, não tem solução nenhuma. Não tem jeito de resolver o problema. Temos que nos conformar com o fato de que viveremos tensionados o resto da vida entre esses dois mundos. Muito bem, vamos em frente. Acho que aí paramos um pouquinho, pessoal. Que tal? Paramos agora, né? Tomamos um cafezinho, daqui a 15 minutos a gente volta.